Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha, que auxilia na sua presença, na sua companhia, a comunidade Obra Católica de Amor, sejam todos muito bem-vindos, para que juntos possamos meditar a palavra de nosso Senhor e que essa palavra seja para mim e para você hoje um sinal de esperança. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, estamos na 5ª semana do Tempo Comum e a Igreja vai nos ensinando e o Senhor vai nos conduzindo para que Ele demonstre que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência, inclusive nas coisas mais prosaicas, mais comuns, ordinárias, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples, humildes. Tenhamos a certeza que o Senhor está conosco. E quando o Senhor está conosco, há alguns momentos em que essa sua ação salvífica, ela se aprofunda, ela atua de maneira mais visível, mas também o Senhor nos convida para que nas pequenas ações possamos desfrutar de uma outra realidade. Possamos, de certa forma, participar do seu sacrifício, para que, sendo instrumentos dele, possamos ter algo a mais a oferecer ao nosso semelhante. E isso é o que nós vemos na meditação do Santo Evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. E nos diz assim a palavra: naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que o distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito rico essa passagem que já de cara, já em seu início, demonstra a compaixão que o Senhor tem. O Senhor teve compaixão da multidão que andava no deserto, seguindo e ávida, faminta por se alimentar daquilo que ele ensinava. Logicamente, muitos deles também tinham interesse na saciedade física, em alimentos, em refeições normais, comuns. Independente do motivo, nesse momento, Jesus demonstra compaixão com eles, porque
quaisquer que fossem as suas intenções, eles estavam seguindo Jesus, caminhando com Jesus por 3 dias. E Jesus se compadece tanto que não tem coragem de dispensá-los, entre aspas, né? De falar para que eles voltassem para casa, porque eles iam desmaiar no meio do caminho, não tinham energias. E aí Jesus vem e faz um milagre. Diferente de outras narrações que falam de 5 pães e 2 peixes, aqui ele demonstra claramente que eram 7 pães e alguns peixinhos, sem, no entanto, especificá-los. Contudo, é mais do que claro que, pelo que o Evangelho nos relata, eram 4.000 pessoas. E nisso, sabíamos que era impossível que elas fossem alimentadas. E aqui já entra o primeiro ponto. Para Deus, nada é impossível. E nesse ponto, aqui, o Senhor nos dá um presente de demonstrar que Jesus é Deus encarnado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o que ele faz é um milagre. Não apenas tocando o coração das pessoas para fazer uma partilha, não. Aqui nós podemos perceber com maior clareza, Jesus faz um milagre porque ele multiplica a matéria onde havia uma matéria reduzida. Eram 7 pães, eram alguns peixinhos. E Jesus faz um milagre para que isso saciasse mais de 4.000 pessoas. Então aqui é um sinal claro, Jesus é Deus. E como Deus, nós devemos adorá-lo e amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Isso é o nosso dever. Um outro ponto que geralmente nós nos colocamos, e eu falo por mim, é de que se eu tiver a coragem de ofertar a Deus aquilo que eu tenho, Ele vai fazer uma obra, Ele vai fazer uma multiplicação. Porque eu sou frágil, sou pecador, sou limitado, mas eu, mesmo tendo pouco a dar, o Senhor multiplica esse pouco. Mas hoje, querido irmão, querida irmã, precisamos dar um passo além. Jesus não deseja que nós demos apenas aquilo que temos, mas que nós possamos abandonar em suas mãos aquilo que nós somos. Querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos, com urgência, pela graça, permitir sermos nas mãos do Senhor esses 7 pães e esses peixinhos. Porque uma coisa é certa nessa vida, ela se gasta. É uma ilusão achar que nós vamos durar aqui para sempre, que não haverá um fim, que não haverá um término na nossa existência terrena. Haverá. Isso é uma realidade, nada fica para sempre, nada. Apenas Deus. Apenas Deus com o seu amor, com o seu atributo de eternidade, de perfeição, Ele permanece para sempre. Mas é a única coisa que fica. As pessoas passam, os bens materiais passam, todos os bens, desde a sua construção, assim como o nosso corpo, desde a nossa concepção, caminham para um desgaste, para um fim. A questão que é necessário se impor a nós é com o que estamos gastando a nossa vida. E aqui não é questão de deixar de se cuidar, de deixar de ter algumas precauções ou alguns cuidados mesmo para mantermos uma vida saudável, uma jovialidade, enfim, um bom estado físico que nos auxilia a ter um bom estado psicológico. Muitas vezes nós vivemos num mundo que olha para o seu umbigo e que deseja
idolatrar a própria, entre aspas, eternidade, tendo medo de envelhecer, tendo medo de assumir que as coisas passam e para tudo há um momento oportuno. Ou eu falava ontem para uma pessoa que se mostrou muito importante para a minha história de vida, para a história de vida da minha família, para a história de vida também das pessoas com quem nós trabalhamos. E eu falava para ela que, para várias coisas, ela, uma pessoa muito peculiar, se doava a ponto de lembrar, e eu falei esse exemplo para ela, que com uma simples vela é possível iluminar um galpão inteiro. Que aquela luz dissiparia de sobremaneira as trevas que poderiam estar nesse galpão enorme, mas muitas vezes vazio. Mas para isso é preciso queimar o pavio. E essa pessoa para mim é um exemplo disso. Mas eu me pergunto, estou queimando o meu pavio para me consumir pelos outros? Estou dando a minha própria vida, aquilo que eu sou, minha atenção, meu desprendimento, minha presença com aquilo que eu posso ocasionar nas pessoas, inspirar nas pessoas. Eu e você somos chamados, querida irmã, não apenas a dar ao Senhor 5 pães e alguns peixinhos. Nesse caso aqui, 7 pães. Somos chamados a nos abandonar para que o Senhor faça de nós um verdadeiro alimento para ser consumido pela vida do próximo. Porque a nossa vida vai acabar. Essa vida terrena passa. Mesmo com a vinda gloriosa de nosso Senhor, passará para um outro estágio, mas hoje o que se impõe a nós, estamos tendo a coragem de nos abandonar e de permitir com que Deus, se preciso, nos sacrifique de alguma forma e nos dê como alimento para outras pessoas? E que tipo de alimento eu serei no momento em que essas pessoas tentarem consumir Deus a partir da minha existência? Que nós tenhamos a coragem de nos consumir por aquele que se consumiu inteiramente a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações e encaminhe não só esse, mas todos os vídeos da obra de amor, para que eles possam ser um sinal de esperança verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida de muitas pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe.